Olá, tudo bem? Como é que você está? Faço sempre esta pergunta porque eu tenho certeza que o meu desejo é que você esteja bem. Como que será o assunto da nossa aula de hoje? O assunto da nossa aula é origem do oxigênio. Você vai encontrar este assunto na página 242 e na página 243, tá bem? Eu sou a professora Márcia Frota, a sua professora de biologia. Muito bem. Dizem que não vivemos sem o amor. Você acredita que nós não podemos viver sem o amor? O oxigênio é ainda mais importante do que o amor. Quem disse isso foi o Dr. House. Saudade é como ar. Respiramos, nem nos damos conta até que nos falte o oxigênio. Amazônia, se depende de ti o oxigênio do mundo, que as futuras gerações aprendam a respirar o oxigênio em lata. Então, a nossa aula de hoje é sobre a origem do oxigênio e também algumas outras coisas que nós iremos comentar com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa aula. Pelo que você está vendo, a nossa aula será emocionante. Vamos ver agora as características do oxigênio, certo? Em estado gasoso, ele é incolor, azulado. No estado líquido e sólido, ele é insípido e ele é inodoro, tá certo? O oxigênio, ele tem o símbolo pela letra O e o seu número atômico é o número 8, a sua massa atômica é 15.999. Bem, para que isso? Para você entender, para você ver que o oxigênio ele tem as suas capacidades e tem também as suas características que eles são peculiares e pertencem a ele próprio. Muito bem. Se você pudesse construir uma máquina do tempo e voltar ao passado bem distante da Terra, você teria uma surpresa desagradável. Não poderia respirar. É isso mesmo, nós não poderíamos respirar. Se pudéssemos voltar, é claro que nós não podemos, mas já está provado e comprovado cientificamente nos nossos livros de que como era a Terra há bilhões de anos atrás. Sem a ajuda de equipamentos, nós morreríamos asfixiados em questão de minutos. Isso porque, durante a primeira metade da vida de nosso planeta, não havia oxigênio na atmosfera. O gás, tão fundamental para a vida como conhecemos, surgiu apenas cerca de 2,4 bilhões de anos. Esse grande evento ficou chamado como Grande Evento da Oxidação. Foi uma das coisas mais importantes a acontecer neste planeta. Sem ele, sem o oxigênio, jamais poderia haver animais respirando oxigênio, como os insetos, peixes e nós, os humanos. Por décadas, cientistas trabalharam para entender como e por que o oxigênio surgiu. E eles suspeitam que a própria vida foi responsável por criar o ar que respiramos. As mais recentes descobertas sugerem que a vida passava por uma tremenda transformação. Essa transformação muito antes da grande oxidação. Um grande salto evolucionário que ajuda a explicar o que nós conhecemos hoje. A Terra, formada há 4, bilhões de anos, na época da grande oxidação, já era habitada,
mas apenas por organismos unicelulares. Não está exatamente claro quando a vida começou no planeta, mas os fósseis mais antigos desses micro-organismos datam de pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás. Isso sugere que a vida já existia na Terra há quase 1 bilhão de anos antes da grande oxidação, ou seja, antes do surgimento do oxigênio. A grande oxidação transformou para sempre a vida na Terra. Essas formas de vida simples são as grandes suspeitas do surgimento do oxigênio. Um grupo particular se destaca, as cianobactérias. Esses micro-organismos hoje em dia são conhecidos por formar tapetes azuis ou verdes em lagos e oceanos. Seus ancestrais inventaram um truque que se tornou adotado por muitas outras espécies. Desenvolver uma forma de tirar energia da luz do sol e usá-la para produzir como açúcares da água, ou seja, e também do dióxido de carbono. Você já sabe o que é a fotossíntese. O processo é conhecido como fotossíntese e hoje é a forma como todas as plantas do mundo se alimentam. Aquela árvore da esquina, aquela árvore bem perto da sua casa está usando o mesmo processo químico desenvolvido pelas cianobactérias há bilhões de anos. Do ponto de vista das bactérias, fotossíntese tem uma inconveniência: produzem oxigênio dos dejetos. O gás em nada serve para elas, então elas liberam para o ar. Sendo assim que a explicação da grande oxidação é simples. Cianobactérias bombearam oxigênio rejeitado para a atmosfera, transformando e transportando para a Terra. Muito bem. Vamos ver agora os pigmentos, luz e pigmentos fotossintetizantes. Os pigmentos fotossintetizantes são substâncias que absorvem a luz para a realização da fotossíntese, processo fundamental para a manutenção da vida no planeta. Os diferentes pigmentos, clorofila e carotenoides, absorvem diferentemente os comprimentos da luz solar, que é a principal fonte de energia do planeta. A radiação solar é composta por vários comprimentos de onda. Entre eles, o nosso olho humano só consegue distinguir, ou seja, só consegue ver os que compõem a luz visível ou então a luz branca. Muito bem. A assimilação da luz pela clorofila A e B principalmente como que os pigmentos acessórios carotenoides que determinam o espectro da ação da fotossíntese. Muito bem, sabendo que a importância que existe da fotossíntese, gostaria que você, no seu livro, que você, na página que eu falei para você, para a gente ver a ação do espectro da ação fotossintetizante, a importância que tem da clorofila para a absorção da luz solar, para que haja verdadeiramente a fotossíntese no planeta. Muito bem. E o que é isso? O que é que significa esse espectro da ação da luz solar? Para que serve? Como eu já falei para vocês, que os olhos humanos, os nossos olhos humanos, eles conseguem apenas visualizar a cor branca, não é? Através do prisma, que alguns fazem esses experimentos, você deve ter visto isso na aula de física, a maneira que dá para ver a emissão e as possíveis cores da luz solar. Muito bem, vamos lá. Eu gostaria que você, nesse momento, você visse a grande importância que existe sobre o espectro
da absorção, que absorve luzes de todas as cores, do vermelho ao violeta, emitidas pelo Sol. Já o espectro de emissão emite cores e pode apresentar alguns espaços, tá certo? Como você está vendo aí por esta imagem, o comprimento de ondas que são feitos através da luz solar e que incide na folha, fazendo com que a clorofila vá, juntamente com a luz solar, fazer este fenômeno que nós chamamos de fotossíntese. Essa nossa aula de hoje, ela foi para você saber o início, a origem do oxigênio e também sobre os pigmentos fotossintetizantes. Muito bem, meus queridos. Mas antes de nós terminarmos esta nossa aula, eu gostaria de conversar com você um pouco sobre algo que está doendo demais em nós brasileiros. O incêndio no Pantanal. O que eu queria que você fizesse? Gostaria que você fizesse um pequeno estudo, uma pesquisa de leitura sobre os impactos do incêndio que está acontecendo no Pantanal. Estamos falando de fotossíntese. Estamos falando da grande maravilha do fenômeno que é a fotossíntese. O Pantanal está incendiando, está queimando. Os animais, a flora e a fauna está sendo torrada, queimada. Então, o que eu queria que você fizesse? Além de você se sensibilizar, também buscar, gritar por justiça, que você fizesse uma pequena pesquisa de leitura e na aula depois nós vamos comentar quais os impactos que o incêndio do Pantanal pode causar à natureza. Você sabe que o mundo inteiro está de olho no nosso Brasil. O mundo inteiro está estarrecido com o que está acontecendo. Quais os impactos à natureza? Só quero lhes dizer, durante 25 anos, não tocassem, o Pantanal ficasse intacto, para que ninguém fosse fazer nada com ele, apenas para ele se recompor, 25 anos seria pouco e ainda o Pantanal não iria de maneira nenhuma se recuperar. Então, tão grande e triste é a ação humana. Então, deixo aqui esta aula para você refletir. Estamos falando de um assunto importante que é a fotossíntese e no meio deste assunto a gente falar sobre o que está acontecendo. O que é que está afetando? O que vai afetar? O que foi que aconteceu? Por que aconteceu? Então é isso que eu gostaria que você fizesse essa pesquisa. Lançarei daqui a pouco a atividade no Google Forms para você responder. E essa pesquisa eu gostaria que você fizesse e anotasse no seu caderno. E até lá, até a próxima aula. Tudo de bom para você. Um abraço.